Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Carla De Felice e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma vez por todas a entender os dados, as métricas, o que é cada coisinha ali que o Google Search Console está te informando. A maioria das pessoas instalam o Google Search Console, fazem a configuração do Google Search Console, mas as pessoas não conseguem analisar, não conseguem entender o que está acontecendo ali. Então, assim, é algo extremamente importante para quem tem um site, principalmente quem trabalha o posicionamento orgânico no Google. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar o que é cada coisa, o que é cada detalhe, o que é cada dado, e vou te ensinar a melhor forma de estar aproveitando esses dados no seu site. Esse vídeo foi um vídeo que me pediram muito no meu Instagram. Todos os dias vem pessoas me perguntando se tá imprimindo muito, tá tendo pouco clique, tá tendo muito clique, o que que são as páginas que não indexam. Enfim, são muitos detalhes e tem muita dúvida por aí. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, tá? Então fica comigo, porque a seguir eu vou te mostrar a tela do meu computador e aí nós vamos desvendar cada detalhezinho ali do Google Search Console. Bom, vamos lá então. Já tô aqui com a telinha do meu Google Search Console aberta. Eu vou mostrar aqui os dados de uma loja que eu trabalho. E são dados que vão dar para vocês entenderem aqui a lógica do Google Search Console, tá? Então é o seguinte, quando você entra no Google Search Console, você vai vir nessa tela, né? Que é a tela de visão geral. Aqui, ela já te passa uns dados, né? Ele mostra aqui o desempenho nos últimos 3 meses. Ele sempre vai abrir dessa forma. E aqui abaixo, ele já te passa algumas recomendações, tá? Ele passa se teve alguma palavra que subiu, alguma palavra que desceu. Então, olha, se a gente clica aqui em conferir desempenho da consulta, ele já mostra aqui referente àquela palavra que ele estava mostrando antes, né? Que ela teve uma queda. Então, essa página, ela é bem legal, a maioria das pessoas passa batido ela e nem desce aqui, nem rola para ver o que está acontecendo, mas ela é bem legal para poder mostrar algumas evoluções. Aqui, essa parte, ele mostra um relatório completo, eu vou mostrar também para vocês aqui, e o que é? Ele vem para essa parte aqui do desempenho, tá? Aqui nessa parte de desempenho é onde eu passo mais tempo quando eu estou analisando aqui os dados, porque ele mostra dados aqui que, se você souber analisar, você tem um ouro na mão, tá? Então, vamos mostrar aqui cada coisa. Aqui ele mostra o desempenho, né, das últimas 24 horas, últimos 7 dias, 28 dias, 3 meses, e ele vem aqui até 16 meses. Uma falha muito grande que tem aqui no Google Search Console é que ele coleta dados somente dos últimos 16 meses. Ele armazena dados dos últimos 16 meses. Então, se você tem, de repente, uma loja que você tenha 4, 5 anos, você não consegue aqui ver esses dados para trás de 16 meses. Então, a gente só consegue ver até os últimos 16 meses. Isso para mim é uma falha muito grande, mas... Enfim, aí aqui no filtro, né, você seleciona se você quer ver dos últimos 6 meses, últimos 12 meses, 16 meses, ou então o personalizado. Aí aqui o personalizado, você coloca aqui a data de início, porque de repente você quer ver de 20 dias, de 50 dias, enfim. E tem aqui também o comparar. Essa parte do comparar é a parte que eu mais uso quando eu quero ver quando eu quero ver como está o meu desempenho. Se nos últimos dias eu tive uma subida
uma descida. Então, essa parte comparar, poucas pessoas conhecem e poucas pessoas utilizam. Aí as pessoas elas acabam analisando os dados, mais olhando ali o gráfico e alguns números, só que elas não conseguem entender se determinadas palavras estão em subida, estão em queda. Então, eu vou ensinar para você agora como que você utiliza esse comparar, porque isso aqui é fenomenal. Então, vamos colocar aqui, comparar, vamos colocar os últimos 28 dias. E aí você vem aqui em aplicar. Aqui o que ele mostra? Então ele vai mostrar aqui que nos últimos 28 dias nós tivemos 578 cliques, enquanto nos 28 dias anteriores aos últimos 28 dias, nós tivemos 605. Aqui já dá para a gente perceber que a gente teve uma queda de cliques. Ele mostra também aqui as impressões, o CTR e a posição média. Aqui, no caso das minhas impressões, elas tiveram uma queda muito grande porque eu estou reformulando o SEO da minha loja, porque eu estava tendo muitas impressões em palavras que eu não estava tendo cliques. E aí, com o tempo, eu fui analisando, eu vi que eu tinha essas palavras na minha estrutura, só que elas não estavam performando. Por mais que eu quisesse trabalhar elas, eu quisesse ter cliques nelas, não estava rolando. O Google não estava redirecionando o meu site para quando essas pesquisas com essas palavras eram feitas. Então, estava tendo muita impressão, só que o posicionamento do meu site para aquelas palavras estava assim, segunda, terceira página. Enfim, e só estava tendo impressão e não estava tendo clique. Aí eu reformulei o meu SEO, mapeei todas essas palavras que eu estava tendo muita impressão, mas que não estava rolando, né? E assim, pessoal, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas na presente data, eu tenho o meu site já faz 1 ano e 3 meses. E essas palavras estavam no meu site há 1 ano e 3 meses. Então, foi tempo suficiente para eu saber se elas iam performar ou não iam performar. E elas não estavam performando. Então, eu retirei e comecei a trabalhar mais as palavras que eu estava tendo performance. Aí o que que aconteceu? Quando o Google começou a fazer a leitura do meu site, as minhas impressões diminuíram muito, porque ele começou a não encontrar mais aquelas palavras que eu estava tendo muita impressão e, enfim, parou de fazer a leitura, né? Então, as minhas impressões, quando eu mostrar um gráfico aqui de um período maior, vocês vão ver que as impressões elas dão uma queda de repente, mas os cliques eles vão se mantendo. Então foi muito interessante, que é o que prova que a minha teoria estava certa. Eu estava tendo impressões demais e nenhum clique nelas. Então eu retirei aquelas palavras, passei a não ter mais aquelas impressões, mas os meus cliques se mantiveram. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco. Eu não gosto de deixar tudo isso aqui ativado, tá? Eu vou deixar só 2 ativado aqui para mostrar para vocês, porque não vai pegar a tela toda. Bom, o que que ele me mostra aqui? Que nessa palavra, o Leves Montre, nos últimos 28 dias eu tive 126 cliques, nos 28 dias anteriores, 123, ou seja, nesse período eu estou em crescimento com essa palavra, eu tenho 3 cliques a mais. Aqui as impressões diminuíram, né? Eu tive 3 impressões, 30 impressões de diferença. Mas, mesmo tendo menos impressões, eu tive 3 cliques a mais. E assim ele vai descendo, ele vai mostrando aqui cada palavra, quantos cliques a gente teve nos últimos 28 dias, referente aos 28 dias anteriores, certo? Ele vai mostrando aqui. Aí tem uma coisa que é muito interessante que eu gosto de ver também, além dessa parte das impressões, eu vou tirar aqui o clique das impressões e vou colocar aqui a posição média, porque ele vai mostrar também qual é o posicionamento que a gente está tendo nessas palavras. E isso para mim é espetacular, porque eu consigo identificar em quais palavras eu estou ganhando ou perdendo posicionamento. Então, vou mostrar aqui para vocês.
Então, aqui, nessa primeira palavra, ele mostra, né, que eu tô na primeira posição e ele se manteve, basicamente, né? A segunda palavra aqui também se manteve. Aqui, a terceira palavra, eu ganhei, eu fui da posição 7 para a posição 6. A terceira. Opa, apertei alguma coisa aqui, peraí. A quarta palavra aqui, ela se manteve também. A quinta tá aqui, assim, se mantendo, né? As posições aqui nos últimos 28 dias, elas basicamente se mantiveram. E aí, aqui, ó, ele tá me mostrando as 10 palavras, tá? Tá mostrando aqui, ó, linhas por página, são 10. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, eu quero que por página ele me mostre 50 palavras. Você seleciona ali e assim ele vai te mostrando. Aqui ele mostra também, que é bem legal, o CTR, né? Para você ver a taxa de clique ali que você tá tendo, né? Se você tá ganhando ou não. Então, aqui também, olha, eu tô na questão do CTR também, as palavras aqui, essas aqui estão em crescimento. Tá 21, é um CTR muito legal, isso. Antes era 19, tá 21. Antes estava 18, agora tá 20. Essa daqui se manteve. Essa daqui caiu um pouco. Enfim. E aí você vai analisando para você ver onde você está ganhando ou perdendo posicionamento, tá? E aqui esse comparar a gente consegue fazer para 7 dias, 28, 3 meses, enfim. E dá para fazer o personalizado também. Por exemplo, eu quero comparar 15 dias. E aí você seleciona ali no personalizado e ele vai fazer isso também, tá? Então, essa parte aqui do desempenho, eu acho que é a melhor forma, né, de você analisar os dados é através do comparar. E o que é bem legal também, aqui ele mostra, ainda na parte de desempenho, aqui ele mostra as consultas, são as palavras, as páginas. Se você clica aqui em páginas, ele vai te mostrar a URL das páginas onde você está tendo ranqueamento, né? Então, é interessante isso aqui também para você analisar. Tá, eu estou tendo clique, mas para onde estão indo esses cliques? Quais são as páginas que estão performando? Quais são os produtos que eu estou tendo mais clique, que o pessoal tá tendo mais interesse em pesquisar, né? Para quais páginas o Google está redirecionando as pessoas que clicam lá no meu link quando o meu site aparece no resultado das buscas. Então, aqui, no meu caso, a maioria, assim, de longe, sempre cai na página inicial. Por isso que a gente tem que ter uma página inicial muito bem trabalhada, porque no orgânico, muitos cliques vão para a home, né? A página inicial. Então, olha aqui para ter uma ideia, nos três últimos meses, de todos os cliques que eu tive, que foram. Deixa eu voltar aqui para ver. 2.090 cliques, mais ou menos. Desses 2.090, 1.742 cliques foram para a página inicial, tá? Então é legal isso. A gente vê muita coleção, olha, aqui nesse caso, né? Ele está redirecionando para uma coleção. Aqui ele está redirecionando para um post do blog, por isso que trabalhar blog na loja é muito bom, é essencial, porque traz pessoas para a loja. O Google ama artigo de blog, então, independente do seu nicho, se você não trabalha um blog, você está perdendo oportunidade de ranquear no Google. Então, faça um blog para sua loja. Ele mostra também aqui os países. Então, aqui são os países, essa loja que eu trabalho é uma loja na França, mas eu acabo ranqueando em outros países também, por questão da língua. Os dispositivos, se são celular, tablet, computador, né? Aqui, ó. Olha a diferença. Por isso que é muito importante a gente ter sites que são otimizados para mobile, porque veja a diferença gritante de um dispositivo para o outro.
Aqui, aspecto de pesquisa não tem importância para a gente nesse momento. E aqui as datas. Então, ele vai mostrando aqui, ó, dia a dia. 3 de julho, 20 cliques, 2 de julho, 18. Ele vai mostrando aqui para a gente ver mais ou menos como que foi o CTR daquele dia, certo? Outra coisa bem legal para a gente analisar aqui também é aqui nessa parte tipo de pesquisa, tá? Então aqui ele, por padrão, ele já vem selecionado web, mas tem como a gente fazer a análise de outra forma. Então, por exemplo, eu quero saber por imagem, como que eu estou performando nas minhas imagens. Então, você vem aqui, clica em imagem, aplicar. E aí, tudo que ele mostrar aqui de dados serão referente a imagens, somente a imagens. Então, ele vai mostrar aqui que nos últimos 3 meses eu tive 664 cliques por imagens, tá? Porque muita gente no Google pesquisa por imagens. Aqui, vamos voltar lá em consultas. Que ele mostra também, né, quais que são as palavras que ativaram as minhas imagens. Ele mostra as páginas, que é muito legal, para a gente saber essas imagens são de quais produtos, né? Então, ele mostra aqui. E a mesma coisa, os países, os dispositivos, enfim, isso aqui é padrão. Aí, aqui também tem como a gente pesquisar por vídeo. Eu não trabalho vídeos na minha loja, tá? Mas se você trabalhar vídeos e se os seus vídeos estiverem nomeados direitinho, né, tiver todo ali com o SEO feito, aqui ele vai aparecer também, porque tem como você ranquear através de vídeo também. Notícias, esse daqui também não tem importância para a gente nesse momento. E aqui também tem a questão do comparar, né? Você pode comparar aqui, por exemplo, qual que foi a diferença de cliques que eu tive de web para imagem. Então, tem como a gente fazer esse tipo de busca também. E aí, aqui também, adicionar filtro. Isso aqui é muito legal. Tem como você procurar uma palavra, por exemplo, você vem aqui, né, em consulta, aí você quer saber, bom, deixa eu ver se palavra tal ativou algum clique. Eu vou colocar aqui Montre, minha loja de relógios e minha loja é na França, e Montre é relógio de pulso, né, em francês. Montre mécanique. Vamos ver se essa palavra ativou algum clique. Não, não ativou. Essa palavra não. Então, assim, eu não vou ficar aqui pesquisando várias palavras, né, pra gente não perder tempo com isso, mas serve para você entender aqui quais palavras-chave, né, estão tendo essas ativações de clique. E aí aqui também a gente coloca. Vamos cancelar. Aí, se você quiser cancelar isso aqui, vem aqui no X, adicionar filtros, página. Aí aqui, se você quer saber, eu quero saber se tal produto que eu incluí na minha loja mês passado, se ele está tendo algum clique. Aí você vai lá, pega a URL lá na sua loja, da página de produto que você quer, ou da sua coleção, e coloca a URL aqui e ele vai fazer um rastreio também e vai ver se aquela URL teve algum clique no período ali que você selecionou, tá? E o dispositivo também. Ele mostra aqui também, pelo dispositivo, quantos cliques, né, cada dispositivo está tendo. Bom, dessa parte, é isso, tá? Dessa parte de desempenho, eu acredito que eu falei aqui tudo que é o mais importante, então você já vai conseguir, com isso que eu te passei, você já vai conseguir analisar o que está acontecendo aqui, porque aqui tem dados muito importantes. O Google, ele tá de graça te mostrando tudo que está acontecendo na parte orgânica da sua loja. Então, aí você pode me falar assim, Carla, tá bom, eu vi esses dados aqui, eu vi encontrei essas palavras, vi as palavras que eu tô tendo clique, o que que eu faço com isso agora?
você vai trabalhar mais produtos onde você está tendo mais clique. Então, se você tem uma loja de cinto, sapato, carteira, óculos de sol, e você tá vendo que você tá tendo muito mais cliques em sapatos, é uma dica boa que o Google tá te dando. Olha, o que tá performando na sua loja é sapato, então trabalhe mais isso. Então você pode melhorar, você pode criar mais coleções de sapatos, né? Sapatos variados. Você pode usar mais os termos que estão ali configurados para sapatos. Você pode usar mais essas palavras-chave para poder reforçando mais a estrutura de SEO da coleção de sapatos. Ou então você está querendo performar mais na palavra cinto, só que cinto não está tendo tanto clique. Então você tem que rever a sua estrutura de SEO nas suas páginas de produto, na sua coleção, porque você não está usando a palavra da forma correta. Então talvez você não nomeou o seu produto da forma correta, você não trabalhou o SEO das imagens desses produtos, na sua copy você não inseriu o H2, o H3 que tenha palavras relacionadas, enfim, aí é uma outra aula. Tá? Isso aí é só para você ter uma ideia de como você pode trabalhar essas palavras que você está vendo aqui no Google Search Console. Vamos ver então aqui, inspeção de URL. Aqui nessa parte de inspeção de URL, o Google, teoricamente, os robôs dele, quando vão passando nas lojas, nos sites, e eles vão identificando as páginas, as URLs, teoricamente, ele deveria fazer essa indexação. Na grande maioria das vezes, ele indexa, mas ele não indexa tudo de uma vez. E às vezes, eu já peguei muitas URLs na minha loja que já estavam na minha loja há meses e elas não tinham sido indexadas ainda. O Google não tinha indexado. Então, se você quer ter certeza se aquela URL, se aquela coleção, enfim, se ela foi indexada, o que você vai fazer? Você pega a URL, copia a URL, coloca aqui a URL e dá Enter. Ele vai mostrar se a página já foi indexada ou não. Se a página não tiver sido indexada, você coloca para indexar, você pede para indexar. Agora vamos imaginar que de repente você fez alterações nessa página. Fiz alterações, troquei imagens, mudei minha copy, mudei o meta-título, a meta-descrição. Só que vai saber Deus quando que o Google vai passar de novo para poder identificar essas mudanças. Então, se você tem como você forçar o Google a indexar essa URL que você fez a mudança. Então, você faz a mesma coisa, você vem aqui no inspecionar, pega essa URL do produto que você fez a mudança, coloca aqui para inspecionar, ele vai aparecer que a página está indexada. E aí ele sempre pergunta, fez alguma mudança? Aí você vai colocar que você fez uma mudança, tá? Você clica lá que você fez uma mudança. Eu vou pegar aqui uma URL e vou fazer esse processo com vocês, tá? Só para vocês verem como funciona. Então, você coloca a URL aqui, cola a URL aqui e dá um Enter. Ele mostra que a URL já foi indexada, certo? Porque ela já tinha sido realmente indexada. E aí, vamos supor que eu fiz as mudanças que eu acabei de te falar e eu quero que o Google force a indexação, que ele force a mudança, né? Que ele force a leitura dessa página. Então, eu venho aqui, ó. Você tá vendo que aqui ele já mostra a página foi alterada, solicitar indexação, certo? E aí você vem, solicita a indexação. Isso vai forçar o Google. O que acontece é que essa URL ela entra numa fila de prioridade, é onde o Google passa mais rápido para poder fazer essa leitura. E aí, se você falar assim, Carla, mudei 50 páginas de produto, eu vou ter que fazer isso nas 50 páginas de produto? Eu costumo fazer, tá? Mas não é obrigatório. A única coisa que você tem que entender é que, de repente, vai demorar um pouquinho mais para o Google perceber essas mudanças que você fez.
Vamos aqui em páginas. Essa parte aqui é o terror de quem trabalha e ainda não entende o Google Search Console. Porque a pessoa vê esse monte de erros, porque na verdade não são erros, e fica desesperada. Então a pessoa ela se concentra mais em tentar entender isso aqui, em tentar descobrir o que está acontecendo aqui, do que com os dados que o Google Search Console está mostrando. Então, é assim, eu não vou abordar essa parte aqui nesse vídeo. O próximo vídeo que eu fizer, eu vou detalhar aqui cada coisa, cada ponto disso daqui, desses erros, que não são erros, né? O erro 404, bloqueado pelo robô TXT, enfim, tudo que aparece aqui, tá? Eu vou explicar para você o que é cada coisa e vou te fazer entender o porquê que cada coisa talvez não tenha tanta importância. Porque senão, se eu fizer isso agora, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou fazer um vídeo depois desse daqui, só para falar a respeito dessas páginas que não são indexadas, tá? Não vou chamar de erros porque não são erros, mas dessas páginas que não são indexadas. O sitemap. Aqui ele vai mostrar, né, se o nosso sitemap tá ok, tá? De tempos em tempos, eu acho interessante você dar uma olhada nisso aqui, porque aconteceu comigo há alguns meses. Eu fiquei um bom tempo sem olhar o meu sitemap e quando eu vi, tinham alguns sitemaps que não. Algumas URLs aqui que elas estavam com erro. Então, eu não sei desde quando estava acontecendo esse erro e se ela estava com erro, o Google não estava fazendo leitura e era sitemap de coleção. Então, depois disso, aí eu peguei, identifiquei qual era a URL, reenviei o sitemap, ele leu, processou e ficou tudo certo. E aí, depois disso, assim, a cada 10, 15 dias, eu sempre entro aqui no sitemap para dar uma olhada se está tudo ok, tá? Essa parte aqui das remoções. Quando você quer remover totalmente uma URL, isso aqui ele só remove a URL temporariamente, tá? Ele remove ali em torno de uns 6 meses, mais ou menos, e depois ele volta. Até hoje eu não consegui entender ainda o porquê que eles fazem isso, tá? Eu tenho algumas aqui, né? Olha aqui, que eu removi. Por exemplo, essa aqui, eu removi dia 21 de abril e ele tá marcando aqui como remoção expirada. Então, ou seja, acabou a remoção. Então, como é algo que não é definitivo, não é duradouro, para mim, eu acho sinceramente que eu nem perco meu tempo tanto de ficar fazendo isso. Eu fiz essas remoções aqui para poder testar, para ver quanto tempo elas iriam ficar removidas, né? Mas não, para vocês verem as datas aqui, foi pouco tempo. Aqui, Core Web Vitals. Aqui ele mostra pra gente como que tá, o quão saudável está o nosso site, tá? Então aqui não tem nenhuma URL inválida pelo celular, tá? Ele tá mostrando aqui. Não tem nenhuma URL inválida, não tem nenhuma URL que precisa de melhorias e temos 105 URLs adequadas. Aqui também ele abre um relatório. E aqui no computador, ele fala que não tem dados suficiente dos últimos 90 dias para esse tipo de dispositivo. Não sei por que ele não está aparecendo aqui esses dados, pode ser algum bug, porque esse site aqui ele está indexado já há mais de um ano, né? Mas enfim. Aqui, o HTTPS. Ele vai mostrar se as nossas URLs estão, né, com esse HTTPS. Aqui, né, no meu caso, todas estão. Vamos descer aqui mais um pouco. Aqui.
E aí aqui ele vai dar vários dados que, nesse primeiro momento, né, como a gente está tentando entender o Google Search Console, o que que tá certo, o que que tá errado, eu aconselho você a não utilizar tempo com isso, tá? Porque o Google Search Console, ele é um mundo tão grande, ele tem tantos detalhes, ele é tão rico de informações, que isso aqui daria um curso. A gente poderia fazer um curso só de Google Search Console. Então, nesse primeiro momento, como você está na fase de entender o que é importante, o que não é importante no Google Search Console, eu te recomendo ir até aqui, essa parte onde a gente abordou, que é essa parte aqui da experiência, tá? Tem muita coisa aqui que, para ser resolvida, essa parte aqui da... Vou mostrar para vocês. Esses campos aqui, olha, tá vendo que tem muitas coisas que ele mostra, né, que estão com problemas. Não são problemas graves, mas tem aqui, né, algumas questões para ser resolvidas, mas só quem trabalha com programação ou que entende muito a respeito de código e tal, que vai conseguir resolver isso. Eu não me aprofundei, né, confesso para vocês que eu não me aprofundei nesse tipo de assunto até hoje. Isso aqui envolve muito dados estruturados e então eu não mexo, tá? Eu não mexo porque pode ser eu posso acabar fazendo qualquer coisa errada e é onde vai atrapalhar toda a minha estrutura, né? Todo o funcionamento do meu site, a estrutura de SEO, enfim. Então, mais à frente, a gente volta aqui com outros vídeos para poder abordar, assim, mais a fundo essas palavras. O que é mais importante é você ver se eles estão marcando as URLs como válidas, né? Então, aqui ele mostra, né, que tá tudo verdinho, né? Não tem nada inválido. Aqui na listagens do comerciante também, ele mostra que tá tudo válido, né? Mas aqui, olha, ele fala também que tem essas coisas aqui para melhorar, tá? Essa parte aqui das oportunidades. Isso aqui é para poder vincular com o Merchan. Eu atualmente estou sem Merchan nessa loja, então eu não tenho como mostrar essa parte para vocês. E aqui nessa parte de melhorias, olha aqui. Ele mostra também esse erro aqui, tá? Que também é um erro que eu não acho interessante nós abordarmos nesse momento, nesse primeiro momento. Enfim, aí é legal vocês irem olhando cada etapa. Olha, tenta entender quais que são os dados que mostra, porque aqui eu estou mostrando os meus dados, mas em cada site, em cada loja, em cada URL, isso muda, né? Aqui é a parte de segurança e ações manuais, ele mostra se o seu site foi vítima de invasão, se tem vírus, tá? Então aqui nas minhas ações manuais ele não detectou nenhum problema. Essa aqui na parte de segurança, problema de segurança, é o que eu te disse, né? Se o seu site foi invadido, se, se ele possui os vírus, né? Aqui tá tudo ok. Aqui em links, ele mostra os links que são os links externos, que são apontados para sua loja, tá? E aqui ele mostra, por exemplo, aqui, na minha página inicial, ele mostra 5. Vamos clicar para ver de onde vem esses links. E olha aqui, isso aqui é de postagem que eu fiz. Postagem que eu fiz no Pinterest, o que eu fiz no Linktree. Esse aqui, esse madastyle.fr, alguém apontou a minha página inicial nesse site
e eu não sei de onde, não sei de onde veio o porquê que veio esse apontamento, mas enfim, ele aconteceu, tá? Então, ele mostra aqui, aí é interessante você, se você quiser dar uma olhadinha, né? Ah, essa URL aqui, né? Para onde que ela tá indo, quem que tá apontando. É bem legal. Aqui ele mostra os links internos. Aqui também, né, o que eu falei, os sites, olha, que apontam. Esse My Shopify, isso aqui são links que são apontados dentro da minha loja mesmo. É, blog, né, como eu tenho artigos de blog, eu sempre faço apontamento para páginas de produto, para páginas de coleção, né, dentro dos artigos. Então, quando ele mostrar aqui My Shopify, são links que são apontados ali dentro do seu site mesmo. Essa parte aqui de configurações. Também isso aqui você preencheu quando você criou o seu Google Search Console, tá? Olha que legal, isso aqui está estatísticas de rastreamento. Isso aqui foi o tanto de vezes que o nosso site foi rastreado. Olha aqui ele mostra quando que eu fiz a inclusão da propriedade, ou seja, quando que eu conectei o meu site ao Google Search Console, maio de 2024. E aqui é sobre o Google Search Console e para enviar algum comentário. Mas assim, pessoal, o principal para você nesse primeiro momento é entender principalmente essa parte do desempenho. Porque o ouro acontece dentro dessa parte do desempenho. Então, navegue, olhe com calma, olhe hoje, olhe amanhã, olhe depois, analisa dados de 7 dias, analisa dados de 28 dias, de 3 meses. São muitos detalhes. Depois que você pega a prática, que você pega o jeito, isso aqui, essa análise acontece muito naturalmente. Só de bater o olho pelos cliques ali, você já sabe, você já vê se está tendo um crescimento, se não está tendo crescimento. Então, é praticar mesmo. Aqui, ó, lá no começo do vídeo eu falei para vocês a respeito da queda das impressões. Olha aqui a queda brusca que ele dá. Então, essa queda brusca aqui nas impressões, ela aconteceu justamente quando eu fiz a remoção do meu site das palavras-chave que eu estava tendo muita impressão e não estava tendo clique. Então, olha aqui. Mas, para mim, o principal veja bem aqui, ele caiu muito, porque estava tendo uma média diária aqui de 3.000 impressões, de repente ele caiu para 500, para 600, né, 658 impressões. Mas os cliques não caíram, pelo contrário, tem alguns dias que eu tô tendo picos de cliques. Então, isso aqui foi uma decisão bem assertiva que eu tive de excluir aquelas palavras, né? E o que realmente estava performando não teve mudança, né? Não teve queda. Então é bem legal. Pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem para vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários a sua dúvida, que eu vou te responder o mais rápido possível. E se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, ative as notificações, se inscreva. O meu objetivo aqui com esse canal é estar te ajudando, tirando as suas dúvidas. E eu vou continuar esse tema aqui do Google Search Console. O próximo vídeo eu farei a respeito das páginas que não são indexadas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!